Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, aquelas questões, aqueles comentários que são feitos no canal, normalmente ao longo da semana, neste caso, das últimas 2 semanas, que nós entendemos como relevantes e sempre nos forçam a pensar sobre eles, fazer pesquisas sobre eles e trazer aqui no canal a nossa posição. Isso vai nos ajudando a construir a base que nos dá de informações, de conhecimento, para que a gente melhore os nossos investimentos. Hoje é dia 3 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 10h25 da manhã. Já estamos nos preparando para o churrasco de domingo, que sempre fazemos aqui no Rio Grande do Sul, já é tradicional. Então a família chegando, portanto, vamos responder essas questões no segundo vídeo do dia de hoje. Eu fiz uma separação em 2 partes. A primeira delas é com relação a este vídeo aqui, onde nós levantamos, que está em andamento um processo que reivindica R$1 trilhão para fins de indenização do Banco do Brasil. Então teve muitos comentários sobre isso. Essa não vai ser a parte principal, ou pelo menos não vai ser a primeira parte deste vídeo. Vai ser a principal, mas não vai ser a primeira parte. E primeiro eu vou começar abordando pelas questões gerais, depois como teve muito levantamento sobre esse assunto em si, então eu faço uma abordagem mais genérica, senão eu acabo ficando muito só nessa questão e tomando muito tempo do vídeo. Então vou começar aqui, onde eu marquei por verde, que eu separei das questões do Banco do Brasil, da questão da indenização. Vou responder essas questões, depois eu respondo só sobre a questão do Banco do Brasil. Vou começar pelo Ricardo Pogorelski. Ele fala aqui, vídeo interessante, só não entendi a projeção de aumento do o PVPA, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, e o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, considerando a projeção de aumento dos lucros. Isso porque eu fiz uma projeção baseada em inteligência artificial para Banco do Brasil. Também fiz uma para o Banrisul, vou deixar aqui no final do vídeo. Mas, por que teve aumento do PVPA e do PL? Porque na realidade, o que aconteceu é que na produção do relatório, nesta parte aqui, veja que os proventos a serem distribuídos, eles mantêm aqui os 45% do lucro líquido, que não evolui muito de um ano para o ano. No entanto, o preço da ação é colocado lá para cima. Então lembra que PVPA, esse P aqui, é o preço da ação. Então, se ela sobe muito, por exemplo, hoje ela está cotada a R$26 baixo. Se ela vai lá para R$40, você subiu o preço da ação. Mas o valor, o patrimônio líquido mudou pouco, Então esse VPA ficou mais ou menos estável. Então cresceu muito a parte de cima e, consequentemente, a parte de baixo ficou estável. Consequentemente, o PVPA ele vai ficar mais alto, Ele é quase 2 vezes aqui. Com relação ao PL, lembrando que o Pzinho que está aqui do lado é de preço da ação, são esses R$40 aqui. Então o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, vamos supor que se o preço da ação está subindo muito, de R$26 para 40, e o lucro líquido ele sobe acompanhando, por exemplo, a inflação, você há de convir comigo que o lucro líquido sobe pouco e o preço da ação sobe muito. Consequentemente, aumenta aqui, quase dobra, o PL, ou seja, o tempo que se leva para receber em função do lucro líquido pelo valor que se paga pela ação. E nessa mesma toada, o ICOF 5154, ele pergunta se para fazer esses estudos que eu uso inteligência artificial, se eu uso aqui o ChatGPT, o ChatGPT, ou o Romai aqui. Não, eu não uso nenhum desses dois. Eu uso principalmente o Gemini, e para fazer parte das construções, como por exemplo o início desse vídeo, na parte de apresentação, eu utilizo o Copilot. O Gemini é da Google, da Alphabet, e o Copilot é da Microsoft. Depois, passamos aqui para o Alex Cardoso. Então ele achou interessante essa abordagem com inteligência artificial, e a título de curiosidade, uma outra empresa que ele acredita que vale a pena falar é sobre a Cosan. A Cosan é o seguinte, só para entender o que eu utilizo para fazer os estudos, tá? A inteligência artificial ela é um apoio,
Na verdade, é aquilo que de informação eu entendo como relevante. Então tem uma parte ali que são as notícias que eu junto das empresas. Isso vai acontecendo ao longo do ano. Então, uma dificuldade hoje que eu teria no caso da Cosan, porque ela não é parte da carteira do canal e nem está correlacionada com essas empresas, é exatamente fazer uma coleção de notícias relevantes, porque essas não dá para voltar no passado e pedir, por exemplo, me separe as relevantes, porque o que uma máquina vai entender como relevante pode ser que não seja o que eu entendo. Se eu pedir as mais lidas, pode ser que aquilo que o mercado entende como relevante não seja o que eu entendo. E como que é bom fazer essa análise? Eu vou coletando informações, eu faço isso todos os dias. Todo santo dia eu vou coletando informação, vejo aquilo que é relevante, separo e muitas delas eu trago para apresentar aqui no canal. Depois, no final, eu faço um compêndio só com essas informações e isso eu passo pelo processamento de máquina, né? Processamento inteligente. Isso aí eu junto com as demonstrações financeiras e também com outras informações que são impostas, que sejam divulgados pela empresa, como, por exemplo, fator relevante, comunicado ao mercado e aviso aos acionistas. Isso tudo é que gera uma análise de cenários. Então, no caso da Cosan, ficaria um pouco prejudicado. Mas eu prometo que talvez eu prometo considerar essa possibilidade e talvez em algum momento eu traga uma aplicação de IA sobre a Cosan. Outra questão trazida pelo Leandro Silva: qual sua opinião da possível fusão da Hypera com a AMS? Hypera Pharma, né? No setor de químicos, de farmacêuticos, também na parte de cosméticos. Olha, é um setor que eu acho interessante, porque tem uma máxima que se diz sobre esse setor, porque você compra os insumos em tonelada e vende em gramas, né? Então é uma coisa interessante. Mas com relação a essa fusão, eu não sei, não tenho muita posição sobre isso. Qualquer posição que eu tivesse, eu teria que me aprofundar nas duas empresas. De qualquer forma, o setor, pelo menos, é um setor que eu acho interessante. O setor químico, voltado para a parte de farmácia e a parte de cosméticos. É o máximo que eu consigo dizer. Fora isso, eu teria que me aprofundar e tomaria tempo. E aqui o canal, eu me preocupo mais com aquelas ações que são correlatas com a carteira. Atualmente, mais voltado para bancos, setor elétrico, setor de seguros e, eventualmente, eu dou uma olhada na parte de saneamento. E a segunda parte, ela diz respeito, né, ao processo em que se reivindica do Banco do Brasil pagamento de multa por, em algum momento, ter participado lá do processo do tráfico negreiro. Então, basicamente é isso, tem uma proposição para isso, veio a partir do estudo de alguns professores de universidades federais. Eles avocam outros professores de universidades internacionais, mas basicamente a solicitação está no entorno dessas pessoas. Então a questão aqui é que, claro, né, isso evidentemente gera alguma polêmica e a gente tenta entender, né, todo o fato que está acontecendo. Então vamos começar aqui pelo Dudu. Se o Banco do Brasil pagar a multa, esse valor será revertido integralmente para as pessoas que foram escravizadas ou iria para o caixa aí da República? Na verdade, o que está sendo pedido é o seguinte: dentro da inicial lá dos professores, eles querem que isso reverta para pesquisas e estudos do que aconteceu na história dentro desse período aí, que foi o período do tráfico negreiro. Isso é o que está sendo pedido. Tem a ONG que está entrando nessa jogada, é um outro processo, que é o que está pedindo 1,4 trilhão. Os professores não estão fixando o valor. Quem está pedindo é essa ONG. Ela quer que vá destinado para ONGs com basicamente 3 finalidades: social, econômica e educacional. E que isso seja gerido em conjunto com o Ministério Público e o Banco do Brasil, aquele valor exorbitante de 1,4 trilhão. Isso é o que eles estão pedindo, então iria, enfim, com essas destinações. Como vai para ONGs, a gente sabe que a ONG precisa sustentar os seus funcionários. E por conseguinte, eu já respondo a pergunta aqui do DND. Eu acho que esse é o nome. A pergunta é para onde vai esse dinheiro. Então, está respondido. Os professores para investimento em pesquisa e geração de publicações, elucidando esse período. E a ONG quer que vá para ONGs, onde, de alguma forma, eles acabam sendo beneficiados.
E aí o Leandro Silva aqui pergunta, né? E o Banco do Brasil vai pagar a multa trilionária para o Ministério da Igualdade Racial? Na realidade, não. Mas no pedido da ONG, eles citam que a gestão do recurso seja feita de forma compartilhada. Então é um pouco o Banco do Brasil, um pouco o Ministério Público, um pouco esse Ministério da Igualdade Racial e um pouco aquelas 3 ONGs que eu falei agora há pouco. O que diz o Rafael Zocante? Isso seria um tiro no pé, propagaria uma clara mensagem de não invista no Brasil porque não temos segurança jurídica para as empresas. Com certeza afastaria os investidores do país, propagando uma séria desvalorização da nossa moeda, apesar de achar muito improvável, não duvido da loucura humana. Eu também acho pouco provável que se vá nesse limite desses valores. Com relação à insegurança jurídica, o nosso país já é conhecido por isso, todo mundo já sabe que ele é assim, não vai melhorar, não vai trazer, só vai ficar esse discurso político tentando convencer alguém e que tenha alguma segurança jurídica, quando a gente sabe que não tem, e as pessoas também sabem que não tem. E com relação ao afastamento dos investidores, isso é mais do que notório, é só a gente ver que quem é que vem investir aqui? Ninguém vem investir aqui. O máximo que acontece são eu digo ninguém generalizando, né? Claro que tem algumas correntes aí que estão vindo para fins da busca de energia, geração de energia, mas termina aí, porque a própria parte industrial, por mais que os números do governo indiquem algum crescimento, ninguém tem uma confiança sobre isso, ou seja, não se confia no governo, não se confia nos números, não se confia numa eventual segurança jurídica e, consequentemente, o investidor, quando vem para cá, normalmente é com um caráter especulativo. Isso independente de qualquer decisão em relação a essa questão do Banco do Brasil. Aqui o Leandro Silva pergunta, né? O Banco do Brasil vai pagar para quem? O dinheiro vai para onde? E será usado para quem? Então eu acabei de responder toda essa questão na mesma linha que o Dendê pergunta também. O Leandro Silva também nos traz o seguinte: então Portugal teria que indenizar o Brasil por escravizar índios brasileiros na colonização? Eu não gosto muito de entrar nessa questão específica aí, porque na verdade se reporta um período da história onde tinha uma certa os conceitos culturais de uma outra época que a gente muitas vezes tenta trazer a tempo presente, e isso pode nos levar a cometer determinados equívocos, principalmente do ponto de vista de interpretação. Mas Portugal e Brasil estão sempre conversando sobre essa questão. Eles falam de indenização, mas as indenizações nunca acontecem, fica sempre numa conversa política. Eu acredito que normalmente as coisas vão por um caminho mais de conciliação do que propriamente envolvendo recurso financeiro de grande porte, pelo menos na minha modesta opinião. E o que diz aqui, o Marcelo Maia, né? Vai ser pago sim, né? No ano de 3.000. Não existe uma confiança de pagamento desses valores, esses 1,4 trilhão de fato. Mas eu acho que sempre alguma coisa vai acabar chegando a um ponto comum, e acho que a partir daí talvez se queira colocar uma pedra sobre essa questão indenizatória. Parece que é assim que as coisas serão conduzidas. O Overlord aqui diz para nós: eu duvido que pague tudo isso pelo fato do banco ser em parte do governo. Tem isso, mas tem uma primeira notícia, ela é muito incipiente, de eventual interesse de terceiros na privatização do Banco do Brasil. Normalmente foram os que bancaram campanhas políticas. Então eu estou acompanhando esse assunto, é um assunto que está ali meio do lado, e muitas vezes essas notícias servem para empurrar o banco um pouco para baixo, levar uma desvalorização e ter uma melhor condição, ou melhor, uma desvalorização que possivelmente possa gerar uma oferta interessante aí pelo banco. Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que começou uma conversinha muito inicial sobre isso, por conta daqueles que financiaram campanhas. Então, estou de olho nesse assunto. O fato de ser o governo, dependendo do que está na mesa, ele abre mão rapidinho e ainda coloca essa indenização em voga. Aqui o L. Koff considera aqui que
as pessoas ficam um pouco irritadas, né? Será que não vê que o banco é público e quem vai pagar a conta é o próprio povo? O Brasil já esqueceu, já largou para trás quem dirige o Brasil, que muito do que se paga vem do bolso do próprio povo. Eles têm aquele conceito, né, genérico de o Estado pagador, lembrando que o Estado não gera valor nenhum e o caixa normalmente vem dos empréstimos tomados ou então dos impostos cobrados da população. O Colorado Eterno, aqui deve ser um torcedor do Internacional, então ele coloca: a palhaçada não tem limites no Brasil. Aí eu sou obrigado a concordar com essa afirmativa. E assim, pelo menos nesse contexto todo, espero ter respondido todas as questões. Comente aí, não só necessariamente neste vídeo, mas nos vídeos gerais do canal, porque sempre que tem alguma coisa relevante é importante para a gente, muitas vezes, aprofundar, me obriga a fazer pesquisas, consultar empresas, olhar balanços diferentes daqueles que eu estou acostumado, e também, dependendo do conjunto, né, levar para algo que facilite, pelo menos, os meus estudos, como, por exemplo, inteligência artificial. E, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.